Olá, meus amores, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar. Ei, Renata. Oi, Ei, Renata, tudo bem? tudo e você? Tudo. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Vamos. Já já a gente começa. Uhum. Pedir desculpa pro pessoal que a gente atrasou uns minutinhos, mas agora É, tudo certo. deu tudo certo. Teve um pequeno imprevisto, mas agora deu tudo certo. Uhum. Tá me ouvindo bem, Renata? Ocorreu, tudo bem, tudo certo. A gente vai só esperar um pouquinho para deixar o pessoal entrar. Já já a gente começa a nossa live. Isso, vamos lá. Então, já tá. Oi, Ana, Ana Flores. Ei, Ana! Luísa. Boa noite, Luísa. Ah, minha tia Pilar, boa noite. Eu tô dando um ajuste aqui. Ei, Ana. Tamires. Boa noite, Tamires. Vamos começar então? Vamos, vamos lá. Quero dar boa noite a todas, né? Primeiramente, dizer que hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, bem relevante, né? Que é sobre a ansiedade. Ele tem sido um tema bem recorrente no meu consultório, eu acredito que no consultório de outros nutricionistas, de Ficou, várias psicólogas também, sim, que é a ansiedade. A ansiedade, ela está muito relacionada com a alimentação, né? Muita gente fala que não consegue seguir uma alimentação mais saudável por causa da ansiedade, que engorda por causa da ansiedade. Então, hoje esses temas são muito recorrentes, né? E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre isso e saber como que a gente pode lidar com essa ansiedade presente aí no nosso dia a dia, né? Não é mesmo, Renata? exatamente. Boa noite, gente. Então, como a Ana disse, isso é muito recorrente. Antes eles falavam que era depressão, que era o mal do século. Hoje a ansiedade entra nesse quadro do mal do século. Inclusive, eu tenho esse livro aqui do Augusto Cury, não sei se dá para vocês verem, onde ele fala da síndrome do pensamento acelerado. E a gente tá com essa síndrome. O nosso dia a dia é muito corrido, são muitas preocupações, muitas demandas, muitas cobranças. Isso tudo vai gerando ansiedade, né? E eu tenho também uma indicação de um livro da Ana Beatriz Barbosa, que também se chama Mentes Ansiosas, né? Que é um livro também muito bacana, que fala sobre o tema. E Sim, muito.
interessante. Oi? Muito interessante, Renata. Sim. Muito bom a gente ler mais para entender um pouquinho mais sobre esse mal do nosso século aí e poder contornar essa situação, né? Uhum, com certeza. E uma das coisas aqui que a gente ia abordar, a questão de quando a ansiedade é saudável, né? Vamos colocar saudável, e quando ela é doentia, né? Quando ela traz doenças e traz, pode se transformar aí numa ansiedade crônica e trazer uma gravidade, né? No quadro patológico. Então, vamos falar assim, porque a ansiedade, ela caminha junto com o medo. Então, a ansiedade, ela está sempre caminhando junto com o medo. A gente fala que são as duas faces da mesma moeda, né? A ansiedade e o medo. Mas aí eu vou dar um exemplo que a doutora Ana Beatriz Barbosa dá no seu livro. A questão, por exemplo, de quando a gente vai atravessar uma rua. Quando a gente vai atravessar a rua, o medo, né, de ser atropelado, de vir um carro, faz a gente olhar para um lado ou para o outro para poder ver se vem carro, né, para a gente se proteger. Isso é questão de sobrevivência. E aí, então, ela é um medo real, né? Esse medo, por exemplo, que gera adrenalina, gera cortisol, que faz a gente atravessar a rua, só que antes a gente olha para um lado e para o outro. Então, esse é a ansiedade, vamos dizer assim, natural. Só que o problema da ansiedade e dessa síndrome do pensamento acelerado é que vem muitos pensamentos na nossa cabeça e é muito subjetivo. Eles não são concretos quando vem essa ansiedade. E aí não tem um perigo real nesse instante. Aí essa ansiedade é que faz mal pra gente. Por quê? Eu fico pensando aí, Ana, no seu consultório também. Quando a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de emagrecer. Aí, geralmente, as pessoas chegam a mim também, que eu também faço o trabalho de auriculoterapia para emagrecimento, as pessoas já chegam com um mundo de pensamentos automáticos negativos. São pensamentos assim, mas fazer dieta é muito difícil, emagrecer é muito difícil, vamos ver se eu vou dar conta. A pessoa já começa com essa energia tão negativa, já começa o tratamento assim, então peraí. Então a gente tem que mudar o trabalho. Controlar isso aí, né? Porque a ansiedade, ela já é uma característica biológica nossa, né? Desde lá dos nossos ancestrais que fugiam por causa das presas deles, né? Por causa do leão, querer correr atrás deles, a ansiedade já vem dali, né? Só que hoje isso se tornou recorrente com outras situações mais frequentes no nosso meio, como é o caso, por exemplo, do cansaço, do trabalho, de pensar se talvez amanhã vai conseguir trabalhar, se vai ter alguma frustração no trabalho, isso tudo gera uma ansiedade, né? E hoje, como a gente trabalha demais, como a gente não descansa mais, né? Então, a ansiedade foi se tornando uma bola de neve na nossa vida, né? Quando a pessoa chega no nosso consultório querendo emagrecer, mas já vem com esses pensamentos, a ansiedade já está presente ali, né? Então, a gente já tem que trabalhar desde aquele primeiro momento, né? Uhum, exatamente. E como você disse, antigamente, lá nos nossos ancestrais, o medo era real. Era uma ansiedade, era um medo real de leões mesmo, comer a gente, devorar a gente. Quem sobreviveu, quem tinha realmente o medo, porque aí ia caçar um jeito de correr, se esconder. Só que hoje, na nossa vida, a gente não tem esses leões mais, mas esse sintoma dessa ansiedade ainda vem na nossa cabeça, na nossa mente. Então, como você falou isso, a maioria das pessoas tem essa ansiedade, tá? Mas o que difere uma pessoa da outra e como a gente vai lidar com isso. O que a gente vai fazer com essa ansiedade para que ela não atrapalhe o nosso dia a dia, né? E é para isso, vamos dizer assim, que a gente está aqui, né? Como profissionais, para estar ajudando vocês, né? Nossos queridos pacientes e clientes a lidar melhor com isso, com essa ansiedade. Eu queria só fazer um adendo e dizer que a ansiedade, apesar, né, de da ansiedade, a gente prever situações que talvez não aconteçam, os sintomas dela são muito reais, né?
tem a liberação de vários hormônios, como a adrenalina, o cortisol. E esses hormônios, eles atuam no nosso organismo, gerando, por exemplo, a fome, né? Que a gente sente a vontade da gente comer quando está ansioso. Isso é real, isso acontece porque tem a liberação de hormônios. Só que aí a gente vai ver agora, então, como a gente faz para tratar essa ansiedade aí, né? Porque os sintomas a gente já sabe que existe, né? Eles estão presentes mesmo, isso é real, não é coisa da nossa cabeça, né? A gente não tem ansiedade e não pensa assim, ah, vou ficar com fome, né? Assim, a fome acontece por causa dos hormônios, até porque quando tem a liberação do cortisol, por exemplo, a gente tem uma diminuição do hormônio da saciedade e tem um aumento do hormônio da fome. Então a gente se sente menos saciado, né? Então a gente vai ter compulsão, né, Tamires? Tem, porque a gente come, tem menos hormônio da saciedade, a gente nunca fica saciado, e a gente tem muito mais liberação do hormônio da fome. E isso aí gera todo um processo, né, de um transtorno, pode vir até a gerar uma compulsão alimentar mesmo. E a gente tem que aprender como lidar com esses sintomas, então, né? E tem tratamento, não tem, Renata? Exatamente. Como que é? Conta pra gente. E aí, a Tamires aqui falou da compulsão. Eu já vou pegar esse link, Ana, e já responder a pergunta aqui de uma pessoa que fez lá no Instagram. Ela escreveu assim: eu tenho compulsão alimentar à noite. Acredito que devido à ansiedade, que é devido à ansiedade. O que eu posso fazer? Eu acho que entra nessa questão aí da compulsão, que a Tamires tá falando aí. Ah, gente, vocês também podem fazer perguntas aqui agora, tá? Nesse momento que a gente responde por aqui mesmo. Aí vocês já podem perguntar. Bom, mas voltando aí nessa questão da compulsão. Gente, geralmente, tudo que leva a um excesso, por exemplo, excesso de comida, excesso de bebida alcoólica, excesso de compras, geralmente, gente, é claro que é decorrente da ansiedade, e geralmente ele vem de um vazio existencial. Acho que, eu acredito, todo mundo sente esse vazio, gente. Esse vazio é natural a gente sentir. Só que o problema é que a gente hoje em dia não está sabendo lidar com esse vazio que vem na gente, esse sentimento de angústia. E a gente logo já quer completar esse vazio aí, e com os excessos, como eu acabei de falar. Excesso de comida, excesso de bebida alcoólica, excesso de cigarro, excesso de compras. Então, todo tipo de excesso, ele não é positivo. Só que aí a gente acaba pegando essa estratégia para lidar com esse vazio, né? Com esse vazio existencial que, no caso, gera, a compulsão, que a gente acabou de falar. Então, a gente já tem que ir porque se a comida, né, Ana, isso é preocupante. Se a comida for a única fonte de prazer que você tiver, tá errado, gente. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias que a gente consiga também sentir prazer e sentir felicidade também. Que não seja só através da comida, do alimento, né? Porque, só voltando aqui um pouquinho atrás, quando eu falei dos pensamentos automáticos, quando a gente vai fazer dieta, e aqueles que vêm que às vezes eu não vou dar conta, e se eu comer algo fora da alimentação, você acaba cedendo à compulsão. Aí o que acontece? Você ficou ansioso, sentiu vazio, você cedeu para a compulsão ali na hora, comeu coisa que não estava dentro do seu plano alimentar, ou comeu coisa que não foi tão saudável, exagerou, né? E aí acaba virando um ciclo vicioso, porque esse comportamento de comer em excesso, ele tem um prazer momentâneo. Só que depois logo depois, rapidinho, já vem o sentimento de desânimo, de incapacidade, de culpa, que aí joga a gente lá mais para baixo. Então vai virando esse ciclo vicioso. E então, eu sempre falo que tem 4 pilares, assim, que eu sempre sugiro para a gente conseguir driblar essa ansiedade, gente. E aí, o que são esses 4 pilares? Primeiro ponto, Ana, alimentação saudável. Não, gente, não tem jeito. Eu sempre falo com os meus pacientes da gente ter saúde emocional sem ter uma alimentação saudável. Caminha juntos, caminha. Saúde emocional caminha junto com a alimentação saudável.
caminha junto também com a atividade física, que é essencial movimentar o corpo. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para ficar em constante movimento. Tudo que fica parado não enferruja, gente. Nosso corpo é a mesma coisa. Outro pilar que eu sempre coloco que é a terapia, gente, o autoconhecimento, saber de onde que vem esses pensamentos, de onde que vem essas crenças, e aí para a gente abordar como que você pode driblar essa ansiedade, essa compulsão, achar outros caminhos mais saudáveis, que não seja a compulsão, tanto pelos alimentos ou por qualquer outra coisa aí, para preencher esse vazio. E o outro pilar, o quarto pilar é a meditação. Gente, meditação é imprescindível nos dias de hoje, principalmente agora que a gente está nessa coisa desse pensamento acelerado, igual a Ana falou, nessa correria do dia a dia, gente, está todo mundo correndo. A gente está correndo, a gente está enchendo a nossa cabeça de preocupações, de coisas para fazer, de muitas informações. E ninguém relaxa mais. Hã? Ninguém relaxa mais, né, Renata? Não, ninguém para relaxar. E o pior de tudo é que quando a gente tem um tempinho para relaxar, a pessoa tem um tempinho para relaxar, não consegue relaxar, porque ela acaba se sentindo ocupada. Isso. Olha que coisa horrível. E aí vira tudo um círculo vicioso sempre, né? Porque aí não relaxa, quando relaxa se sente culpada e a ansiedade só aumenta cada vez mais, né? E seria esse relaxamento aí, né? A gente conseguir esvaziar um pouquinho a mente, que iria ajudar na redução dessa ansiedade, né? Você falou da alimentação, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns alimentos que ajudam a driblar a ansiedade, mas vou deixar você continuar aí. Não, então, eu já terminei essa questão dos 4 pilares. Eu chamo, gente, isso aí de medicação ativa, tá? Por quê? Gente, é claro que tem casos mais graves que necessitam de medicamento. Há casos graves de compulsão, que pode virar aí também uma bulimia, uma anorexia, uma compulsão de se alimentar à noite, né? Eu já tive pacientes que aconteciam de acordar de madrugada e ir assaltar a geladeira, sabe? E aí, como eu me lembrei desse ponto aqui, uma das coisas, gente, que eu sugiro para todo mundo que está nesse processo de uma reeducação alimentar é deixar mais alimentos saudáveis em casa. Deixar mais alimentos saudáveis em casa e na geladeira. Evitar de comprar as coisas que não fazem tão bem, que não são proibidas, né, Ana? Mas, portanto, a gente deve evitar, porque a gente tem que tomar cuidado, gente, não só com o que a gente ingere de alimentos. A gente tem que tomar cuidado com tudo, com o que a gente vê, com o que a gente escuta, com as pessoas que a gente relaciona. Então, assim, a gente tem que fazer o máximo para a gente conseguir evitar. E ter em casa esses alimentos mais saudáveis, que no pior das hipóteses, se você assaltar a geladeira, pelo menos você vai comer com alguma coisinha mais saudável ali. Mas o nosso objetivo é ir minando com o tratamento, né, vamos dizer assim, com acompanhamento psicológico, por exemplo, que é necessário na maioria dos casos, a gente diminuindo esse comportamento aí, né, criando outras estratégias. E aí, voltando ali, como eu tinha falado, que muitas vezes o medicamento realmente é necessário. A gente tem que encaminhar, o psicólogo, né, encaminha, ou o nutricionista mesmo, vê a necessidade, já encaminha para um psiquiatra, né, que às vezes é imprescindível. No momento da nossa vida, a gente precisa, sim, do remedinho. Só que aí eu chamo o remedinho de medicação passiva, porque o remedinho a gente vai lá, toma ele e fica lá esperando que o resultado venha, que diminua a nossa ansiedade. Mas, gente, a gente tem que trabalhar nessa medicação ativa. A medicação ativa é esses 4 pilares que eu acabei de falar, que é a questão da alimentação de qualidade, a questão da atividade física, que é imprescindível, a questão da terapia, para você ir em busca do seu autoconhecimento, e a meditação. Então, isso são remedinhos naturais, gente. Está aí disponível para a gente, né? É só a gente pegar isso, abarcar isso. Posso falar agora um pouquinho sobre alimentação? Sim, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre alimentação, gente. Como a Renata disse, a alimentação é um desses pilares aí para combater a ansiedade, né?
E muito mais do que ter uma alimentação saudável, alguns estudos já demonstram, né, que alguns alimentos específicos, claro que dentro de uma alimentação saudável, né, eles podem contribuir para a redução dessa ansiedade. Por quê? A gente tem dois neurotransmissores aí, que é o GABA e a serotonina, que a gente chama de neurotransmissores do bem-estar, né? Que causam bem-estar na gente. Que a gente pode conseguir o aumento desses neurotransmissores através de alguns alimentos, principalmente os vegetais, as frutas, e isso tudo está presente dentro de uma alimentação saudável, né? Aí a gente tem também alguns chás que a gente pode consumir que ajuda a reduzir um pouquinho essa ansiedade, eles são ansiolíticos. Mas eu vou dizer aqui, gente, que ele sozinho não resolve nada. Se tomar só o chá e não fizer terapia, não praticar atividade física, o restante da alimentação for horrível, não vai adiantar, não vai resolver, tá? Então é todo um conjunto. Então, alguns chás que já têm uma comprovação aí na redução da ansiedade, que são ansiolíticos, né? Por exemplo, a camomila, o maracujá, a melissa, o mulungu. Mas aí tem que procurar um profissional, um nutricionista, para ver qual é o mais indicado para você, se você pode ou não consumir aqueles chás. Porque em algumas circunstâncias eles estão contraindicados também. E a gente tem outros alimentos que ajudam a aumentar a serotonina e o GABA, como eu disse, são os neurotransmissores do bem-estar. Entre eles, a gente tem as oleaginosas, que são as castanhas, e a gente tem também os alimentos ricos em ômega 3, que são o caso dos peixes. Então, quando a gente tem uma alimentação equilibrada e a gente adiciona esses outros alimentos, a gente consegue aumentar os níveis desses neurotransmissores e reduzir a ansiedade. Mas para isso a gente precisa ter uma vida saudável como um todo. Não é só isso que vai resolver o seu problema da ansiedade, né? E agora a gente vai conversar mais um pouquinho aqui sobre o processo de terapia e a meditação com a Renata. Vamos lá. Ô, Ana. Sim. Vamos lá responder mais uma pergunta aqui, de uma pessoa que fez também aqui, ó. O que fazer quando a ansiedade chega? Ah, sim, eu geralmente sou fumante e desconto no cigarro. Aquilo que a gente falou, né? É a questão dos excessos. É a gente criar estratégias para a gente não obter prazer somente na comida ou somente no cigarro, né? Ou nas compras, ou seja o que for, que seja o seu excesso. Então, a gente tem que criar outras estratégias. E a meditação é uma estratégia, assim, excelente, gente. É uma coisa que é gratuita, a gente pode fazer todo dia. E aí, gente, tem meditações, assim, excelentes no YouTube. Tanto de 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos, o tanto de tempo que você tiver disponível, né? Mas é importante, gente, que a gente pratique a meditação todos os dias. É aquele processo que a Ana falou agora há pouco, é de esvaziar a nossa mente. O objetivo da meditação não é a gente parar de pensar. Porque muita gente chega perto de mim e fala assim, mas eu sou agitada demais, eu não consigo meditar, não. Gente, esse é o processo de meditação. A gente, vamos supor, eu sugiro que quem esteja, né, começando a querer praticar a meditação, que ela comece pelas meditações guiadas. Por quê? Quando a gente está focando no que a pessoa está falando, por exemplo, no YouTube, né, que a gente pega alguma meditação guiada de lá, a gente foca no que a pessoa está falando e tenta levar nosso foco o tempo todo para o que a pessoa está falando. Se acontecer do nosso pensamento vagar para um lado, para o outro, a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que pagar aquela conta ali. Gente, pensamentos vêm, mas é justamente esse o exercício. A hora que a nossa mente vagar, a gente volta de novo os nossos pensamentos para o aqui, para o agora. Que é viver o momento presente. Esse que é o objetivo da meditação. E o que acontece com a ansiedade, Ana? É os nossos pensamentos lá na frente, com preocupações e medos.
Gente, 90% das nossas preocupações, os nossos medos, não acontecem do jeito que a gente imaginou, ou nem acontecem. E olha para você ver o sofrimento que isso causa na gente, o tanto de neurohormônios que vai para o nosso cérebro negativos. Para quê, né? Qual que é o objetivo disso? Porém, eles vêm. E aí a gente tem que criar estratégias para driblar essa ansiedade mesmo. E aí, a meditação é uma técnica que é comprovada cientificamente que traz efeito positivo na vida da gente, né? De cada pessoa que pratica. E aí as pessoas também me perguntam, Ana, qual que é o melhor horário para praticar? Gente, o melhor horário para praticar é a hora que você puder, a hora que você tiver tempo. Não adianta você tem que colocar metas também mais realistas. Não adianta você falar assim, eu vou meditar 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite. Ótimo se você conseguir, mas acontece que não dá para pôr uma meta tão grande para quem está iniciando, gente. A gente está no correria, não tem tempo, é excesso de trabalho, é filho, família. Então, começa colocando metas, umas pequenas metas mais realistas. Começa 5 minutinhos por dia, no melhor horário que você puder. Se é de manhãzinha, se é na hora do seu almoço, se é à noite, né? E daqui a pouquinho, no finalzinho, eu vou estar fazendo com vocês uma meditação, né, Ana? A gente vai praticar aqui. A gente vai na prática, né? Quem nunca fez vai fazer a primeira vez, né? Vai ver como é bom, como ajuda a gente, né? São os minutos que a gente tira no nosso dia realmente para cuidar da nossa mente, né? E cuidando da nossa mente, consequentemente, a gente consegue cuidar mais do nosso corpo, da nossa saúde como um todo, né? E aí eu queria responder só mais uma pergunta que me fizeram também sobre a ansiedade. Se ela está relacionada só com o emagrecimento ou se quem quer hipertrofia, quem busca ganhar massa magra, se tem ansiedade também. Claro, tem, né? Tem muita gente aí, né, que está desejando ter aquele corpo dos sonhos, né? Tá querendo ficar igual a Graciane Barbosa, que tá querendo ter um corpo mais definido. E aí fica super ansioso para ter aqueles corpos perfeitos que, na maioria das vezes, nem existem, né? Eles são conquistados a um custo muito alto, né? Que leva, às vezes, até a uma doença mental, né? Que leva... Às vezes leva até, por exemplo, a depressão dessas pessoas, e isso gera um estado de ansiedade muito grande, né? Porque quanto mais a pessoa busca, né, o corpo perfeito, aquele corpo que não existe mais ansiosa, ela fica, e pior fica a situação dela, né? Porque aí não consegue se alimentar corretamente, tem preferência por alimentos ricos em carboidratos simples, no caso de açúcar, doce, né? E esses alimentos, gente, a gente consome eles quando está ansioso porque ele gera momentaneamente uma sensação de bem-estar no nosso corpo. Mas logo em seguida já vem a culpa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso aí, né? Aprender realmente a como lidar com essa ansiedade de outras formas para a gente não ficar descontando na comida e gerar aí episódios de compulsão, levar a doenças até, né? Porque quanto mais a gente desconta as emoções na comida, quanto mais a gente tem essa nossa emoção da ansiedade, a tristeza, tudo associado à comida, mais chance a gente tem de desenvolver outras doenças associadas a isso, né? Porque com ela vem o sobrepeso, vem a obesidade, o diabetes, né? Tá tudo associado aí, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, sim, a ansiedade não tá só relacionada com o emagrecimento, tá associada também em pessoas que buscam hipertrofia, né? A gente já vê alguns casos assim na prática, como eu disse, por exemplo, pessoas que desejam ter um corpo perfeito, que às vezes não é a realidade, né? Que muitas vezes os atores, as atrizes mostram corpos ali que, gente, aquilo não é real, né? Isso gera todo estado de ansiedade em nós. E aí, Renata, o que você tem que falar sobre essa pergunta? Repete a pergunta para mim, por favor. A pessoa me perguntou se pessoas com ansiedade, as pessoas que buscam hipertrofia, se elas também têm ansiedade ou se a ansiedade está presente só em pessoas que buscam emagrecimento.
Isso que você acabou de falar, a gente vê muito em corpos muito perfeitos no Instagram, nas novelas, gosto de falar em capas de revista. Gente, muitas vezes, gente, a maioria das vezes, aquele corpo ali não é real, não é real no sentido assim. A luz diminui a quantidade de celulites que a pessoa tem, as estrias que a pessoa tem. Gente, todos nós, a gente somos seres humanos, a gente tem celulite, tem estria, tem algumas gordurinhas, né? E, e acaba virando uma cobrança em excesso. Essa questão de você ficar vendo aquele corpo lá, aquele corpo forte, musculoso, tipo da Graciane Barbosa, que eu acho que você deu o exemplo aí, né? E aí a gente acaba ficando frustrado, porque não alcança aquele corpo. Gente, um dos trabalhos que a gente tem que fazer com a gente mesmo é amar o nosso corpo do jeitinho que ele é, para depois a gente conseguir fazer as mudanças, as pequenas mudanças aos poucos, que as pequenas mudanças são mais efetivas, né, do que, por exemplo, pessoas que fazem, né, Ana, dietas malucas de hoje para amanhã, por exemplo, em um mês emagrece muito, mas logo depois ganha tudo de novo, infelizmente. E o que Porque não muda a mente, né, Renata? não mudou os pensamentos e nem os comportamentos. Continua Sim. agindo do mesmo jeito, não fez mudanças efetivas. As mudanças não acontecem assim de uma hora para outra, né? Não dá para emagrecer de uma hora para outra porque a gente faz uma dieta restritiva e se a gente não ensinar, né, a nossa mente que a gente precisa se alimentar de outra forma, se a gente não mudar os nossos hábitos, isso, e a mudança de hábitos não acontece de dia para noite, como eu disse, a gente não vai conseguir manter a perda de peso que a gente teve, mesmo que for uma perda de peso significativa, né? Então é por isso que a gente sempre recomenda que essa perda de peso seja feita gradativamente, devagarinho. Exatamente, dia após dia. E assim, Ana, uma coisa que eu queria compartilhar aqui, gente, quem é meu paciente aqui vai saber, eu tô puxando a orelha. Eu fico assustada quando eu pergunto a pacientes meus como que anda, que eu sempre, né, trabalho em todas as áreas da vida do meu paciente. Quando eu pergunto a ele como que tá a alimentação dele, pergunto, por exemplo, qual foi a última vez que ele comeu uma fruta, a pessoa me falou assim, tem uma semana que eu comi uma fruta. Falei, não tem como. Saúde emocional caminha com alimentação saudável, atividade física. Não tem como. Tem que andar os três juntos. E aí a gente vê que faz toda a diferença, né, Ana? Nesse sentido, e quando caminha junto. Então, gente, pequenos hábitos a gente vai mudando aos poucos. Então, se na última semana você comeu uma fruta, e o que você acha, então, de começar a comer uma fruta por dia? Ah, não, e a pessoa fala assim, eu quero comer 5 frutas por dia, então. A pessoa não tem costume de comer nenhuma. Como é que vai comer 5, gente? Isso vai ficar difícil virar um hábito. Tem que ser aos poucos. Então, comece então amanhã comendo uma fruta a mais. Se você come 3 frutas por dia, vamos comer uma a mais amanhã? Claro, dentro do plano alimentar, né? Sim. Nada fora, né? Nada de... Com certeza. Olha aí, Renata, a Tamires acabou de fazer uma pergunta. Ela é minha paciente, eu acho que eu já tenho a resposta, mas eu deixar a psicóloga responder. Peraí. Tá conseguindo ver? Quer que eu leia para você? Tive bulimia há 13 anos, fiz tratamento por 2 anos. Hoje não estou 100% satisfeita com o corpo, mas perdi 15 quilos. Tem que valorizar isso aí, Tamires. Cada ganho, você tem que soltar fogos, vamos dizer assim, mesmo que o ganho for pequeno. E o seu foi gigante, né? 15 quilos? Não. E fico meio neurótica com a balança. Acham que é hora de voltar à terapia? Ah, com certeza, Tamires. Com certeza. Está na hora de voltar à terapia e trabalhar essa questão dessa ansiedade, dessa insatisfação, né? Quando você fala assim, eu tô meio neurótica, né? De onde está vindo tanta insatisfação, né? Então é bom a gente desenvolver e trabalhar em cima disso aí. Com certeza, né? É isso que vai ajudar ela a conseguir seguir no processo de melhora da alimentação dela, né? De uma reeducação alimentar. E vai contribuir para que essa bulimia aí, né? Esse episódio que ela teve antes, esse transtorno que ela teve antes, não volte agora, né, Renata? Exatamente, com certeza. E, gente, alguém mais tem alguma pergunta?
Podem ficar à vontade se tiverem mais alguma pergunta para fazer. Enquanto isso, eu vou só colocar o telefone para carregar. Bom, gente, eu não sei se todo mundo estava aqui. Quando eu falei com relação à alimentação, enquanto a Renata coloca o telefone dela para carregar ali, vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses alimentos, né? Então, eu citei alguns chás que contribuem para a ansiedade, falei sobre alimentação, né? O consumo de castanhas, sobre consumir também peixes, né? Que são ricos em ômega 3, principalmente a sardinha, o salmão, o atum. Muitas vezes a gente acha o salmão caro, né? Mas aí a gente tem opções do atum, da sardinha, que podem ser os enlatados mesmo, não tem problema. É melhor que a gente consuma eles do que a gente não consumir nenhum. Então, esses alimentos contribuem para a ansiedade, para tratar essa ansiedade aí, né? E a gente tem também os alimentos integrais como um todo, como os pães integrais, os bolos integrais, os arroz integrais. Então, todos esses alimentos integrais, eles ajudam, né, na liberação da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, e ajudam na redução da ansiedade. E agora a gente vai partir já para o finalzinho da nossa live, né, Renata? Acho que não tem mais nenhuma pergunta para a gente responder, não? Uhum. Então vamos partir então para a meditação? Vamos aprender como é que a gente acalma a nossa mente, né? Ficar mais relaxado. Exatamente, gente. Eu convido todos vocês aqui a fazer essa pequena meditação, tá? Então, vocês, né, provavelmente estão sentados ou estão deitados, não tem problema. Ajuste de um jeito que você ficar o máximo confortável dentro do possível nesse instante. Se você estiver sentado, tenta manter a sua coluna o máximo reta possível. Pode estar encostando no encosto, tá? Da cadeira, se você estiver sentado na cadeira ou se você estiver deitado. Então, nesse instante, gente, eu te convido a fechar os olhos por um pequeno momento. E eu te convido a fazer 3 respirações profundas, respirações lentas, onde você inspira profundamente, dá uma pequena pausa com os pulmões cheios e você solta o ar bem devagarinho, respirando pelas narinas nesse instante. E assim você inspira profundamente, dá aquela pequena pausa e solta o ar bem devagarinho. E assim, a cada vez que você vem soltando o ar, você vem soltando o seu corpo ainda mais nessa postura que você está. Seja deitado ou sentado. Você vem relaxando aí a musculatura da sua testa. Você vem relaxando aí a musculatura aí em volta dos seus olhos. Relaxando a musculatura da face. E sim, você vem relaxando a sua mandíbula. Tome consciência dos seus ombros. Relaxe os ombros. Deixe os seus ombros mais caídos. Relaxe os seus braços. Relaxe as suas coxas, as suas pernas. E assim, nesse instante, você vem trazendo a sua consciência toda para o momento presente, para o aqui e para o agora, que é o momento em que a sua vida acontece, é nesse instante. E mesmo que pensamentos ficarem vindo na sua cabeça, você só deixa esses pensamentos virem, deixa eles passarem, sem responder a nenhum deles. E volte a sua consciência para esse nosso pequeno relaxamento. E esse pequeno relaxamento que é uma meditação guiada. Então você vem sentindo que a cada vez que você inspira profundamente, o ar entra pelas suas narinas e você vai inspirando a cada vez mais a tranquilidade. Você vai inspirando a paz interior.
Você vai inspirando toda a sabedoria. E você vai inspirando o autocontrole, que vai preenchendo todo o seu corpo, a sua mente. E assim, nesse instante, quando você solta o ar pelas narinas, é como se você soltasse aí uma fumacinha escura. E é como se através dessa fumacinha escura você fosse soltando e se desapegando das angústias, dos medos, das preocupações. Você vai se desapegando de qualquer sentimento negativo que possa existir aí no seu corpo, na sua mente. E assim, quando você vai inspirando, o ar vai passando e entrando pelas suas narinas, preenchendo os seus pulmões e o seu corpo de mais leveza, de mais luz, de mais gratidão. Gratidão pelas infinitas possibilidades. A gratidão pela sua saúde. A gratidão pela sua família, pelo seu trabalho. Desenvolva esse sentimento de gratidão em você nesse instante. E assim, nesse momento, você volta a observar todo o seu corpo. E o quanto a sua respiração está mais lenta nesse instante. E assim você vai tomar mais uma respiração bem profunda e bem lenta. E assim, nesse momento, a gente vem preparando a nossa mente, o nosso corpo, para sair desse estado de relaxamento, de silêncio. E assim, nesse momento, você vai movimentando suas mãos, movimentando seus pés. Vai se espreguiçando nesse instante. Vai fazendo todos os movimentos que seu corpo pedir. E assim, voltamos aqui para esse momento final da nossa live. E aí, gente, o que acharam da meditação? Tá vendo? É apenas 1 minutinho, 2 minutinhos que fazem toda a diferença Que nesse... deixa a gente muito mais conectado com o momento presente, né? Deixa a gente muito mais relaxada, diminui a liberação desses hormônios aí que causam ansiedade, né? Exato. E ela pode ser utilizada também quando a gente estiver muito ansiosa, né? O que você acha sobre isso, Renata? Sobre quando os meus pacientes estiverem lá com vontade de atacar a geladeira. Ah, sim. Nesse momento aí, que a ansiedade está no ápice, eu sempre gosto dessa estratégia da meditação. Eu gosto também da estratégia de anotações, tá? Assim que você sentir essa ansiedade, essa compulsão, essa vontade, vamos lá pegar seu caderninho das emoções, pega uma folha e anota tudo que vem na sua cabeça. Tudo, tudo, tudo. Para assim, é uma das estratégias para a gente descobrir a causa, para você saber de onde está vindo essa ansiedade, né? Pra gente tratar a causa, né? Ao invés de ficar remediando com a comida. Exatamente. Então, gente, pode recorrer às meditações. E aí, se alguém quiser, que eu dou alguma indicação, eu tenho várias indicações de meditações excelentes no YouTube. Aí só tá me mandando mensagem aqui no direct que eu encaminho, mando para vocês aí. As minhas preferidas. Você me manda que eu vou liberar para os meus pacientes também, tá, Renata? Ótimo, tá que eu te mando. Quero agradecer você por ter aceito o meu convite, né? De vir fazer essa live. Eu que agradeço. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse tema que é tão importante, a gente trazer algumas estratégias. Eu tenho certeza que foi muito bom, que foi muito proveitoso, né? Que se a gente tiver ajudado uma pessoa aqui hoje, isso já é muito gratificante para a gente, né, Renata? Com certeza, gente. A Tamires aqui, podemos ter mais, hein? Podemos sim, né? É uma ótima ideia, né, Ana? Sim, sim. A Letícia, ela disse que amei. Ah, gente, eu fico muito agradecida. Muito agradecida mesmo, viu? Por você estar aqui assistindo a live e a Ana pelo convite. E assim seguimos. Sim.
Que bom que vocês gostaram, né? Isso Sim. motiva a gente a fazer outras, né? Uhum. Estava vendo aqui os comentários do vídeo pausa. Mas então vamos ficando por aqui por hoje, né, Renata? A gente volta em uma próxima, em breve, se Deus quiser, né? A gente falar mais um pouquinho aí sobre outras situações relacionadas à psicologia e alimentação. Uhum. Isso mesmo. Então, gratidão, Obrigada. meninas. E os meninos também, né, que viram a nossa live. Gratidão, Ana, também, pelo convite. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho, boa noite. Tchau, boa noite.